pessoal, beleza? Mais uma aula começando. Essa aula tem como tema concentrações de soluções e essa aula é destinada para os alunos do segundo ano do ensino médio. Bem, na aula passada, a aula que eu disponibilizei para vocês anteriormente, a gente viu um pouquinho sobre as características qualitativas das soluções. E a gente viu que uma solução é o resultado de uma substância que a gente chama de solvente, que tem a ação de dissolver uma outra substância, que a gente chama de soluto. Lembrando que a gente pode ter em uma solução mais de um soluto, tá certo? Então a solução é a soma do solvente mais o soluto. Só que hoje a gente está interessado nas características quantitativas das soluções. Então, saber a quantidade de soluto, de solvente e, portanto, de solução, nos permite que a gente estabeleça relações matemáticas, e essas relações matemáticas é o que a gente chama de concentrações de solução. Tá? Então, a gente vai ver alguns tipos, os tipos mais comuns, e os mais usuais tipos de concentração que a gente tem é a concentração comum, concentração molar ou molaridade, concentração em percentual e concentração em parte por milhão. Então, começando com o primeiro tipo, a concentração comum. A concentração comum, pessoal, ela é uma relação entre a massa de soluto, a quantidade de soluto que eu tenho, pelo volume de solução, tá? E essa relação a gente pode expressar mediante essa equação, onde a concentração comum vai ser igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Só lembrando que toda vez que a gente tem uma fração, a gente então tem uma divisão. Então, concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E como que a gente expressa a concentração? Que unidade a gente usa? A gente pode usar grama por litro, miligrama por litro, e mesmo quando a gente está trabalhando com quantidades bem pequenas, a gente pode ainda descer mais essas unidades padrão, como micrograma por ml, nanograma por ml, e assim vai. Tá? Então, já que a gente viu que concentração comum é uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução, vamos ver um exemplo aqui prático para a gente fazer esse cálculo. Então, temos um enunciado que diz o seguinte: um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação, e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. Então, eu misturei ali o soluto com o solvente, resultado final, eu tenho um volume maior, né, da solução. Então, 220 ml. A concentração em grama por litro dessa solução será quanto? Né? Então, aqui temos aquela expressão que eu acabei de mostrar para vocês, só que aqui eu coloquei uma versão dela resumida. Tá? Então, C aqui é para concentração, o M é a massa do soluto, o 1 aqui, esse índice 1 é para eu representar aqui que eu estou trabalhando com um soluto, tá certo? E o V do volume da solução. Aqui eu coloquei uma observação que, de modo a padronizar os valores de concentração, os resultados são apresentados em grama por litro. Nesse caso aqui, a gente sempre tem que prestar atenção, pessoal, nas unidades pedidas no exercício. Nesse caso, ele pediu em grama por litro. Se ele tivesse pedido em uma outra unidade, por exemplo, miligrama por ml, a gente teria que fazer conversões dos valores que eles nos fornecem no enunciado, como a gente vai ver nesse próprio exemplo. Então, vamos pegar aqui a expressão, pegar os dados aqui do enunciado e substituir na equação. Então, a massa do soluto é igual a 33 gramas, né? E o volume da solução, cadê? Aqui, 220 ml. Então, eu posicionei aqui os valores, substituindo aqui na expressão. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção nisso que eu acabei de falar. A unidade que ele quer é grama por ml. Só que o volume, aqui, nesse caso, o volume da solução, ele está sendo expresso em mililitro. Então, eu tenho que, primeiro, antes de fazer o cálculo, que é a divisão da massa do soluto pelo volume da solução, eu tenho que converter essa unidade em mililitro para litro. Então, para a gente fazer essa conversão, é muito simples. A gente só precisa pegar o valor e dividir por 1000. Tá? Quando eu efetuo essa divisão, o valor que eu tenho é 0,22. Agora sim, a unidade de cima está em grama, a unidade de baixo está em litro, então está em grama por litro, né? E eu só preciso efetuar o cálculo, que é a divisão. 33 dividido por 0,22, a concentração aqui é igual a 150 gramas por litro. Beleza? Então, esse é um caso, um exemplo clássico, prático de como a gente aplica essa ideia da concentração comum. Bem,
Um outro tipo de concentração que a gente tem, que a gente pode expressar essa relação entre soluto, solvente e solução, é a concentração em percentuais, tá? Então, ela expressa a relação entre massas do soluto, massas da solução, mas também eu posso estar trabalhando com um soluto que seja um líquido e aí eu faço a relação do volume do soluto líquido pelo volume da solução, tá? Então, o que, que a gente tem como relação uma equação para expressar essa concentração em percentual? Bem, quando o caso for percentual em massa, vai ser então a massa do soluto, ou posso também estar querendo calcular o percentual do solvente, então tem que ficar atento aqui com o que está sendo pedido no enunciado. Pode, então, é a massa do soluto ou do solvente sobre a massa da solução. E se for em volume? Volume do soluto ou volume do solvente pelo volume da solução. Só lembrando aqui que a massa da solução é quem? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Por que, que eu estou colocando essa observação? Pode ser que em algum exercício eles te deem as informações separadas. Eles te deem a massa do soluto e a massa do solvente e queira o percentual. Então vocês têm que sempre lembrar que a massa da solução é a soma das duas massas, tá certo? Vamos ver um exemplo aplicando essa ideia. O álcool etílico comercial geralmente é comercializado com diferentes proporções entre etanol e água. Calcule o teor de etanol no produto de 300 ml, sabendo que a quantidade de água é de 12 ml. Então, aqui nesse caso, nós temos dois volumes, nós temos tanto o soluto quanto a solução são líquidas. Então, a gente vai usar essa expressão aqui resumida, tá? Que é a expressão para percentual em volume. Aqui no caso, como ele quer saber o teor do etanol, e o etanol é quem está em maior quantidade nessa solução, ele é o nosso solvente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, volume 2. O 2, o índice 2, se refere ao solvente. Tá? Então, e o volume da solução? V1 mais V2, ou seja, volume do soluto mais o volume do solvente. Só que nesse caso ele já deu para a gente o volume final, então a gente só substitui aqui o valor fornecido no enunciado. Então vamos lá. Então, a expressão substituindo os valores que a gente tem, então o volume da solução é 300 ml, coloquei aqui, e aqui eu coloquei 288 ml. Aqui, se vocês perceberem, não tem essa informação, não tem esse valor no enunciado. Como que eu cheguei nesse 288? Muito simples, né? Se eu tenho uma mistura entre água e etanol, que dá um volume final de 300 ml, e eu sei que 12 ml é água, o restante é o etanol, então 288. Substituir na expressão, o que eu faço agora? Divido o valor de cima pelo de baixo. Tá? Quando eu fizer essa divisão, o valor que eu tenho é 0,96. Por que eu estou multiplicando por 100? Porque eu quero saber o valor percentual. Então, nessa multiplicação, eu tenho aqui o valor final, que me diz aqui qual que é o teor do etanol nesta solução. Agora, imagina se eu quisesse fazer o cálculo, ao invés de calcular o teor do etanol, quisesse calcular o teor da água, que no caso, nessa mistura, nessa solução, seria o meu soluto. Como que eu faria? Mesma coisa. Está aqui a expressão. Aqui, ao invés de V2, eu coloquei V1, porque o 1 indica o volume aqui do soluto. 1 é soluto, 2 é solvente, tá? Só para lembrar. Então, eu pegaria aqui o volume da água, que seria 12 ml, e o volume da solução, 300 ml. A divisão desses valores me dá o resultado de 0,04, multiplicando por 100 para saber o valor percentual, igual a 4. Se eu somar esse valor que eu obtive e esse valor, a gente chega então em 100%, que é a minha solução completa. Beleza? Próximo tipo, então, de concentração que a gente tem é a concentração molar ou molaridade. Esse tipo de concentração, ele relaciona, pessoal, o número de mols do soluto e o volume da solução. Lembra lá, mols, que vocês viram no primeiro ano do ensino médio? Bem, então aqui a gente vai aplicar aquela ideia, só que agora a gente vai aplicar aquela ideia no âmbito de soluções. Então, qual que é a relação, a equação que representa essa relação? Então, é molaridade é igual ao número de mols do soluto pelo volume da solução, tá? Então, só uma observação aqui, que quando for necessário fazer uma conversão da unidade mol e grama, a gente tem que usar essa relação.
Qual relação é essa? Número de mols é igual à massa do soluto ou do material que eu esteja calculando, não se aplica só aqui. Sempre que eu quiser calcular número de mols a partir da massa de algum material, eu posso usar essa relação. Então, é a massa em grama daquele material sobre a massa molar, que é em grama por mol. Tá? Então, como a gente expressa a molaridade? Em mol por litro. O exemplo aqui que a gente tem é o seguinte: qual será a molaridade, ou seja, a concentração molar, de uma solução de sulfato de cobre preparada a partir de 0,3 mols de soluto em 200 ml de solução? Então, a expressão está aqui, molaridade, né? Resumir também aqui a expressão, molaridade é igual ao número de mols do soluto pelo volume da solução, tá? Então, vamos lá, vamos pegar as informações e colocar ela na expressão. Então, 0,3 mol sobre 200 ml. Lembra lá que eu falei das unidades, que a gente tem que sempre estar atento às unidades? Aqui no exercício, ele deu para a gente em ml. Só que aqui, como que a gente expressa a molaridade? Em mol por litro. Então, a gente tem que converter ml em litro. A gente já viu como é que a gente faz isso, né, anteriormente. É só dividir o valor por 1000, que eu vou obter, então, o valor correspondente em litro. Então, agora sim, converti 200 ml para litro, então o valor correspondente é 0,2. Então, agora eu tenho tudo que eu preciso para fazer o cálculo e encontrar a molaridade, que nesse caso é igual a 1,5 mols por litro. Bem, nesse caso, ele já me forneceu o número de mols, né? Então eu não precisei fazer nenhuma conversão. Mas imagina, pessoal, se o exercício tivesse dessa maneira: qual a molaridade de uma solução, exatamente igual, qual a molaridade de uma solução de sulfato de cobre preparada a partir de 47,88 gramas de soluto em 200 ml de solução? Tá? Viu que mudou? Antes eu tinha o valor em mol, só que agora eu tenho o valor em grama. Então a gente vai ter que usar aquela expressão que eu tinha colocado anteriormente na observação. Tá? Só que para a gente conseguir fazer, encontrar o número de mols correspondente, eu preciso dessa informação, ó, que é a massa molar. Tá? Então a massa molar desse composto é 159,6 gramas por mol. Então, peguei lá aquela expressão que estava na observação no slide passado, né? Se vocês quiserem, só pausar o vídeo, voltar lá, ver como é que era, volta aqui e acompanha aqui como é que a gente vai chegar no resultado. Então, número de mols é igual a massa, tá, do composto em gramas pela sua massa molar, tá? Então, aqui no enunciado, a gente viu que é 47,88 e a massa foi nos fornecida aqui no enunciado, a massa molar é igual a 159,6 gramas por mol. Substituir aqui na expressão. Agora, o que eu faço? Apenas divido o valor de cima pelo valor de baixo. Qual que é o valor que eu vou obter? 0,3 mol. Exatamente o valor que eu tinha aqui no enunciado em cima. E agora, se eu quiser descobrir a molaridade, o que eu faço? Eu pego os passos, eu jogo esse valor para cá e eu continuo os passos que a gente viu anteriormente. Então, esse tipo de exercício ele é um pouquinho mais complexo, só porque ele te obriga a fazer um passo a mais para descobrir o valor. Só que se vocês observarem aqui, o modo de resolver é o mesmo e é muito simples, certo? Bem, próximo tipo que a gente tem é a concentração em parte por milhão. Bem, pessoal, quando a gente usa esse tipo de concentração? Esse tipo de concentração é muito utilizado quando a gente tem uma quantidade de soluto muito pequena com relação à massa ou ao volume da solução. Tá? Então, o que significa esse parte por milhão? O que quer dizer parte por milhão? Quer dizer que eu tenho uma parte de soluto para 1 milhão de partes da solução. E aí a gente expressa esse resultado em ppm, tá certo? Aqui eu tenho um quadro que traz algumas relações úteis para a gente ver. Como, por exemplo, a relação volumétrica. Quando eu tenho 1 metro cúbico, isso convertido em litro é a mesma coisa que 1000 litros. Se eu tenho 1000 litros, na verdade, se eu tenho 1000 litros, eu comparando aqui com o metro cúbico, eu tenho correspondente em ml 1 milhão de ml. E se eu tenho ainda a comparação em microlitro, isso quer dizer que eu tenho 1 bilhão de microlitro. Já a relação em massa seria 1 quilograma
que é igual a 1.000 gramas, que é igual, então 1 quilograma é igual a 1 milhão de miligramas, que é igual a 1 bilhão de microgramas. Tá? A relação de um para o outro aqui, por exemplo, grama para micrograma, é 1.000 desculpa, miligramas. Tá? A relação aqui a diferença é 1.000 e de miligrama para micrograma também é 1.000. Tá certo? E essas relações elas são úteis por quê? Porque eu posso ter a seguinte relação. Eu posso ter o soluto, uma relação em massa. Eu posso ter os solutos expresso em a sua massa, tá? E a solução também, ali o valor sendo expresso em massa. Então, as relações, elas precisam obedecer esse princípio aqui, tá? Precisa obedecer essa comparação da massa do soluto com a massa da solução de 1 milhão. Então, algumas relações aqui que a gente pode utilizar, elas são bem úteis na hora de expressar na hora de expressar o ppm. E vocês vão ver agora nesse exemplo. O enunciado diz o seguinte: o rótulo de um antisséptico bucal traz que em seu conteúdo há 0,0678 gramas de íons flúor em 300 ml de solução. Sendo assim, qual é a concentração de íons flúor no antisséptico? Então eu trouxe aqui a relação, tá? Essa relação ela é muito similar àquela que a gente viu na concentração comum. A única diferença é a grandeza que eu tenho do soluto comparado com a solução. Lembra que a gente usa ppm quando a gente tem uma situação onde o soluto é muito pequeno com relação à solução como um todo, seja a massa da solução como o volume da solução. Então, peguei aqui a expressão e eu vou substituir os dados que eu obtive aqui na informação do enunciado e colocar aqui na fórmula. Então, a massa 0,0678 gramas e 300 ml. Tá, vocês podem observar que esse valor aqui ele é bem pequeno, né? E eu posso simplificar esse valor e deixar com que aquelas relações que eu vi anteriormente naquele quadro nos ajudem para na hora de expressar esse valor em ppm. Então, só lembrando, como aqui eu tenho o soluto sendo expresso em massa, em grama, e a solução em volume, no caso ml, eu posso usar essas relações aqui. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso usar uma dessas relações para poder expressar essa relação. Como assim? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui grama por metro cúbico, eu tenho miligrama por litro, eu tenho micrograma por ml. Bem, o que eu posso fazer? Eu posso converter as unidades que eu tenho aqui para uma dessas, para que eu tenha essas expressões que vai me ajudar a ter o valor final em ppm. Tá confuso? Mas vamos ver aqui o seguinte, ó, eu vou optar por utilizar essa relação aqui, ó, miligrama por litro. Como que vai ficar aqui? Então eu vou, na unidade aqui de cima, eu vou transformar ela em miligrama, e a unidade de baixo eu vou transformar em litro. Então, como que eu faço para transformar a unidade grama em miligrama? Eu tenho que multiplicar o valor por 1.000. E quando eu quero, como eu quero converter mililitro em litro, o que eu faço? Eu apenas divido o valor por 1.000. Quando eu faço isso, olha como eu tenho aqui uns números bem mais simpáticos para trabalhar. Então, eu tenho aqui 67,8, agora miligrama, porque eu converti esse valor aqui pequeno para um valor um pouco maior, só que a unidade é menor, tá? Miligrama é uma unidade menor do que grama. Ela é usada para expressar justamente quantidades menores. E eu transformei 300 ml em litro, tá? Agora sim, ó, tá vendo? Respeitei aqui a proporção aqui, na verdade as unidades que ele pedem aqui na relação. Eu poderia ter transformado, mantido, por exemplo, a massa em grama e transformado o volume em metro cúbico? Poderia. Poderia ter mantido, no caso, o volume em ml e transformado a massa em micrograma? Poderia também. Mas aqui, só para exemplificar, eu preferi converter os dois para a gente ver como que ficaria. Então, agora sim, como eu tenho as unidades em miligrama por litro, conforme a tabela aqui está me indicando, eu só efetuo a divisão. E o resultado que eu obtenho é
226 miligramas por litro. Esse valor é o valor correspondente em ppm dos íons flúor no antisséptico bucal. Beleza? Bem, a gente viu então os tipos de concentração e agora eu quero apresentar para vocês, pessoal, uma ideia diferente, que é a ideia de diluição da solução. O que é uma diluição? Esse é um termo que a gente geralmente usa no nosso dia a dia e a gente confunde muito o termo diluir com o termo dissolver. São coisas totalmente diferentes, tá? Por quê? Porque o que é diluir? O que é a diluição? É o processo de diminuição da concentração de uma solução. Tá? É, por exemplo, quando a gente vai preparar um suco e a gente exagera um pouquinho no açúcar. O que a gente geralmente faz? Pega um pouquinho mais de água, né? Que é geralmente o que a gente prepara o suco com água. Adiciona um pouco mais de água para fazer o quê? Com que aquela concentração de açúcar, que é notável ao paladar, ela se diminua. Então, isso é a ação de diluir. Diluir, então, né? A gente diminui com a adição de mais solvente para a solução. Só que a gente também pode efetuar o processo inverso da diluição. O que é o inverso da diminuição da concentração? É o aumento da concentração. E esse aumento da concentração a gente denomina como pré-concentração. Tá? E na pré-concentração, a gente retira. Se a gente adiciona na diluição, a gente adiciona solvente, na pré-concentração a gente remove o solvente. Como que a gente pode remover um líquido, por exemplo, um solvente líquido, evaporando ele, certo? E quando a gente for trabalhar com diluições e também com pré-concentrações, a gente tem que recalcular qual que vai ser a concentração ali final do que eu vou obter. Tá? Se eu estou mudando a concentração, eu preciso saber quanto que vai ficar depois ali no final do processo. E aí a gente usa essa expressão aqui, ó. Concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração inicial vezes o volume inicial. E para apenas resumir essa expressão, a gente pode representá-la dessa forma. Vamos ver o exemplo aplicado disso. Então, um volume de 200 ml de uma solução de glicose, aqui tem a concentração dela, 60 gramas por litro, ela foi diluída então com 400 ml de água. Então, ele quer saber agora qual que vai ser a nova concentração. Está aqui já a nossa expressão bonitinha. Vamos substituir, então, as informações que a gente obteve no enunciado dentro da expressão. Então, a concentração final é o que a gente quer saber, né? E o volume final, qual que é o volume final? Por que 600? Porque eu tinha 200 e agora eu adicionei mais 400. Então, o volume final, 600 ml, beleza? Qual que é a concentração inicial de glicose? 60 gramas por litro. E qual que é o volume inicial? 200 ml. Beleza. Arranjei aqui a minha expressão, substituir os valores pertinentes. Agora, o que eu vou fazer? Rearranjar essa equação para poder fazer o cálculo. Então, eu vou isolar aqui a concentração, passando esse valor, o 600, para o outro lado do sinal de igualdade. Como ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, eu tenho 60 vezes 200 dividido por 600. Como que fica isso, então? Essa multiplicação, 60 vezes 200, 12.000. Então, 12.000 dividido por 600, concentração final, agora, depois que eu efetuei o processo de diluição, é igual a 20 gramas por litro. Viu como a gente, adicionando mais solvente, a gente diminuiu a concentração? Então, esse é um exemplo de diluição, beleza? E agora, para a gente finalizar a nossa aula, o último caso que a gente tem, que é o caso em que a gente mistura soluções com diferentes concentrações. E aqui a gente tem um exemplo bem bacana, onde a gente tem duas soluções formadas naquele caso, pelo mesmo soluto, que é o hidróxido de sódio, porém, como eu disse, diferentes concentrações. Na solução A, eu tenho 20 gramas do soluto em 1 litro da solução, enquanto que na solução B eu tenho 50 gramas em 1 litro de solução. Quando eu efetuar a mistura dessas duas soluções, o que vai acontecer primeiro com o volume final? Eu tinha 1 litro, e estou adicionando mais 1 litro, eu tenho, então, no final, 2 litros. Né? E eu tinha, então, 20 gramas aqui, e aqui eu tinha 50. Se eu estou somando e é o mesmo soluto, aqui a quantidade final ela tem que ser aumentada. Então, 70. Então, eu tenho 70 gramas em 2 litros. Para eu descobrir, aqui eu posso fazer, se eu tiver esses dados, todos bonitinhos como está sendo mostrado aqui, eu posso fazer aqui o cálculo direto e obter a concentração. Mas caso eu esteja trabalhando numa situação mais complicada, eu posso usar essa expressão.
Essa expressão diz que a concentração final vezes o volume final será igual à concentração da solução 1 vezes o seu volume, mais a concentração, aqui no caso, concentração da solução 2, tá? Pelo seu volume. Então, vamos ver um caso aplicado dessa ideia. Então, qual que deverá ser a concentração final de NaCl após a mistura de duas soluções? Então, a solução 1, NaCl, numa concentração igual a 30 gramas por litro, num volume de 0,3 litros, e a solução 2, NaCl, com uma concentração de 10 gramas por litro, mais sacarose. Na verdade, essa mistura aqui, pessoal, é sal e açúcar, tá? Então, NaCl é sal, sacarose é açúcar. Então, açúcar em 50 gramas em 0,2 litros. Então, como que a gente vai fazer a resolução? A gente vai pegar aquela expressão que eu acabei de mostrar para vocês, concentração final, é o que eu quero saber, o volume final, igual a vezes o volume final, será igual, então, a concentração 1 vezes o volume 1, mais concentração 2 vezes o volume 2. Substituindo, então, todas as informações que a gente tem aqui no enunciado, dentro dessa expressão, a gente fica com essa carinha aqui, ó. Concentração final, eu não sei ainda. O volume final é 0,5, porque eu somei o volume da solução 1 com o volume da solução 2. 0,3 mais 0,2 é igual a 0,5. Igual a concentração 1, que é a concentração 1, 30 gramas por litro, vezes o volume 1, 0,3 litros, mais concentração 2, 10 gramas por litro, vezes aqui o volume 2, 0,2 litros. Então, aqui a gente pode efetuar aqui as multiplicações, né, dentro do parênteses, e depois somar. E aí, para rearranjar a equação, isolando a concentração final, eu vou passar o volume final aqui para o outro lado da igualdade. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tá? Então, como que vai ficar aqui? Essa parte aqui resolvendo, fica 9 mais 2. Quando eu passo para o outro lado, então, eu tenho aqui 9 mais 2, 11. Passei o volume final para o outro lado da igualdade, então ele vai passar dividindo. Então, a concentração final será o resultado da concentração, o valor da concentração final será o resultado da divisão entre 11 sobre 0,5, ou meio, né? Então, fazendo esse cálculo simples, a gente vê que a concentração final é igual a 22 gramas por litro. Nesse caso, essa solução, se a gente fosse comparar com referencial à primeira solução, a concentração diminuiu. Mas se o referencial for a segunda solução, a concentração ela aumentou. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu encerro essa aula. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E sempre que houver dúvida, vocês podem aí consultar materiais extras, além dessa videoaula, para reforçar o conhecimento de vocês. Então, eu me despeço aqui e a gente se vê, então, na próxima aula. Até lá!